continuando aqui, assistindo este debate maravilhoso do nosso querido Miorim contra o Weller Gonçalves, falando sobre a economia. Simbora! Agora eu vou fazer a minha pergunta, mas é que a Avibras, Miorim, é uma situação bem polêmica. Eu disse nesta entrevista que você disse que assistiu 2 vezes, Isso, o que é fabricado pela Avibras. Você discutir a fabricação de míssil, você discutir a fabricação de foguete, não é você discutir fabricação de caneta. Tem todo um debate geopolítico. E de fato, a Avibras são vários detalhes de lá pra cá, um tema que eu gosto de debater bastante. Não... Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, tudo bom com você? Nós estamos chegando em busca dos 50 mil seguidores. Inscritos aqui no caso, né? Em busca dos 50 mil inscritos esse ano. Já estamos em 39. Então, me ajude. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever. Clica aí no botão se inscrever, não custa nada, é rapidão. Só pela importância política da empresa, mas pelo fato de ser a liderança dos trabalhadores. Mas você deixou bem claro aqui que você acha que o dirigente sindical não tinha que ter estabilidade e os trabalhadores da Avibras sabem a importância de ter o Weller com estabilidade no emprego para estar lutando por eles e por toda a classe trabalhadora. Mas vamos lá, Miorim, o tema aqui, Miorim, do nosso bate-papo aqui, do nosso debate, é como melhorar a economia do país. O salário mínimo hoje, ele é R$ 1.518. Nós temos hoje no nosso país 36% da população que trabalha que ganham até um salário mínimo. Nós temos outros 32% da população que trabalha que ganha até 2 salários mínimos. Para você, o que seria um salário mínimo justo para os trabalhadores ganharem, para com isso a gente melhorar a economia do país? Primeira vez que eu trabalhei para alguém, eu trabalhei a 1/3 do salário mínimo vigente da época. Triste. Esse, para mim, era o único salário que eu poderia ter recebido. Eu trabalhei, pra você ter ideia, tem muito esse... A gente falou isso aqui ontem, eu vou repetir. Parece que o Miorim tem dificuldade em responder perguntas. Se faz uma pergunta pra ele, ele vai virar a história e vai tentar fazer outra pergunta, mas não vai responder. Eu trabalhei por uma empresa que era, na época, o equivalente a um posterior DAO, né? Sistemas de Web3. E é muito interessante que já trabalhava com eGold já na época. E eu recebia um valor ínfimo. Mas esse valor me permitiu continuar trabalhando. Não. Eu fico me perguntando, será que eu teria podido conseguir reunir algum recurso significativo? E teria podido ter independência financeira se tivesse sido o Weller a decidir quanto eu ganharia naquela empresa? Mas alguém decidiu, não decidiu? Porra, alguém sempre decide quando você vai trabalhar. E antes que você pense que é o mercado que decide, não é, gente. Os patrões se reúnem. Eles se reúnem e falam, vocês estão pagando quanto? Vamos pagar menos? Gente, todos os patrões se reúnem, não se engane, esses caras se encontram, tá? Será que eu teria algum recurso naquela época? É muito preocupante isso, velho. Parece que você é quase meu inimigo pessoal. Vê que coisa complicada, né? O cara que quer realmente impedir que eu assine socialmente é uma coisa complicada. Não, cara, ele não quer que você trabalhe ganhando 1/3 do salário mínimo. Porra, qual a dificuldade? Complicadíssima. Né? Mas eu queria voltar um pouco antes. Porque tem uma questão sobre o Brasil aqui. Não respondeu. A gente tem, em termos do que significa o marxismo, o seguinte: conforme a gente tem um aumento do capital variável, o número de pessoas numa empresa, a gente explora mais horas de trabalho. Quanto mais horas de trabalho a gente explora, mais valia retirada do patrão. Então, para o patrão, não é isso? Essa é a pergunta. Mais valia absoluta, não é isso? Eu tô perguntando se é isso. Mas é não isso, respondeu. Né? Porque aí eu vou responder, a gente vai entrar no debate. Não, só saber se é isso. Não há nada errado em afirmar que aumentando o número de horas de trabalho... Mano, eu vou falar pra vocês, isso é injusto pra não dizer maluco. Olha só, o cara faz uma pergunta pra ele, ele não responde, ele conta toda uma história e não responde, e aí ele começa a fazer perguntas óbvias e ele pausa o debate na esperança de que o cara responda uma pergunta óbvia, do tipo, o céu é azul, não é? E fica. Cara, mano, é foda. Meu irmão, desenrola a tua ideia, pô. Trabalho aumenta a quantidade de mais-valia removida. Aumentando o número de trabalhadores, aumenta a quantidade de mais-valia recebida, não é isso? Sim, lucro do patrão. Exato. Por que ele demitiu pessoas, demitiu muitas e muitas pessoas, se quanto mais pessoas empregadas ele tem, mais ele ganha?
Ou seja, mais ele é capaz de roubar. Caralho, mano. Então, mano, funciona assim, olha só. Se hoje eu pago, vou chutar aqui, ó. Eu tenho 10 funcionários que pagam 2 salários mínimos. Então a minha folha de pagamento no final de um mês é X. Aí eu vou e penso, e se eu demitir essa galera? Será que se eu demitir metade, será que essa metade dá conta desse trabalho? Não sei, mas ele se arrisca. Por quê? Porque ele pode se arriscar, meu irmão. O famoso, tenho gordura pra queimar? Eu posso me arriscar? Se não der certo, eu contrato de novo. Mas eu posso me arriscar. E aí, às vezes, dá, tá ligado? Porque tem sempre um ser humano tão fodido no mundo que ele topa trabalhar por 1/3 de salário mínimo. E aí, se não tiver fiscalização, legislação, meu amigo, é o sonho de consumo de patrão. Parece ser o caso que existe, do ponto de vista da produtividade e da capacidade dessa empresa decretar um ganho marginal maior, existe muito além da quantidade de trabalhadores. E parece que a mais-valia desempenha um papel marginal na capacidade de descrever e explicar o fenômeno do lucro da empresa. A tal ponto que eles tomaram a decisão de demitir 420 funcionários. E digo mais, o motivo pelo qual eles tomaram essa decisão, muito provavelmente, é porque você definiu qual era o ganho mínimo, através principalmente dos sindicatos, qual era o ganho mínimo que ele poderia ter. Mas não tem nada a ver, viu, que a galera da Vibraz não ganha salário mínimo, não. Não, evidentemente, mas o salário deles é fortemente indexado no salário mínimo. Se eles pudessem ganhar, por exemplo... Não, você vai me dizer que fabricação de produto de defesa que é alta periculosidade. Você acha tem nada a ver com a Vibraz. R$600, a pergunta é, R$1.518 hoje é o salário mínimo. Para você, o que seria um salário mínimo ideal? A pergunta é, se esses trabalhadores, esses 500 trabalhadores, eles pudessem trabalhar a R$1.000, quantos 420 trabalhadores que iam ser demitidos, quantos desses teriam continuado empregados? Mas e daí, meu irmão? Responde a tua pergunta. Quantos desses teriam continuado úteis? Por que é que você vai contra o trabalhador dizendo você não pode receber abaixo de um determinado valor? E ele, no final, termina não recebendo. E você considera isso justo. Por que ao fixar esse valor... Você acha justo R$1.500? Um exemplo muito simples. Eu não acho justo o Pedro ganhar menos de R$20 mil. Se o Pedro ganhar R$20 mil, o Três Irmãos vai falir agora. Agora. Eu estou mentindo? Eu estou mentindo? Se eu estiver mentindo, eu caio pra trás agora. Eu estou mentindo? Eu tô mentindo? Você pagar R$20 mil ao Pedro, senão o Pedro vai receber... O mendigo... Caramba, o Balafel tá só assim, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? O aumento aqui agora. Senão o Pedro vai receber o aumento aqui agora, né, Pedro? O Pedro pode falar aqui, ele trabalhador aqui, tá no batente aí, num pleno domingo. Cara, bicho, olha a cara do Balafel aqui, ó. Ele tá assim, meu Deus do céu. Se você pagar R$20 mil, você fala ou não fale? Fale ou não fale? Você é sincero. Aumentar o salário do Pedro. Paga agora, R$20 mil. O Balafel pensando assim, como é que eu vou fazer essa porra render com esse cidadão? Ao vivo. Não vai não, que eu tô falindo. Vai falir, não é? Então o salário mínimo está diretamente associado a quanto você pode pagar essa pessoa. E quando você pode pagar essa pessoa, está diretamente relacionado à produtividade dessa pessoa. E a produtividade dessa pessoa, muitas vezes, será um valor menor do que R$1.500. E é por isso que tantos foram demitidos. Até de acordo com o seu padrão. Cara, como é que é? Eu fico pensando assim, chat, como é que deve ser? Aqui, ó, você que tá vendo esse corte, eu fico pensando, como é que deve ser o cara se olha no espelho e pensa assim, eu sou foda e sou inteligente. É impressionante, né, mano? Como é que pode? O cara olha pro espelho e fala assim, eu tô falando isso aqui, eu sou pica pra cacete. Olha só, a produtividade do cara está conectada a quanto ele pode receber. O cara deve se olhar pra isso e pensar, eu sou pica, né? Porque é impressionante, mano. Quanto mais pessoas ele tivesse empregado, mais as máquinas, o maquinário dele teria produzido. Se ele tivesse podido produzir abaixo de determinado valor, essas pessoas estariam todas recebendo hoje. Essa é a grande questão. Você criou um determinado valor muito alto de salários e as pessoas não conseguiram o objetivo delas. Qual que é o objetivo de todo o grupo de trabalhadores? Receber o máximo do dinheiro pelo maior período de tempo. Mas não respondeu a pergunta. E esse objetivo, o sindicato vai contra ele toda vez que age compulsoriamente. Por quê? Porque não reconhece as particularidades de cada trabalhador. Não reconhece os trabalhadores que têm uma produtividade abaixo do salário mínimo. Não reconhece... Fuga das galinhas. Mas quando existe fuga das galinhas. Daí, fuga das galinhas. E tome fuga das galinhas. Parece que eles têm uma produtividade acima do salário mínimo, tornando todo trabalhador em um trabalhador medíocre e mediano. É a tentativa de afirmar, eu vou impedir que haja qualquer coisa acima, eu vou impedir que haja qualquer coisa abaixo. O problema é que tanto em países socialistas, quanto na própria situação concreta e efetiva das empresas, isso acaba significando o quê? Todos recebendo menos.
Todos ficando 24 meses sem receber. É isso que está acontecendo no seu microcosmo, no seu sistema. Você conseguiu criar um cenário em que as pessoas estão sem receber. Miorim, mais uma vez, estuda a Avibras e vamos marcar um debate específico sobre a Avibras. Eu te perguntei aqui o seguinte, o salário mínimo hoje é R$ 1.518. O que para você seria um salário justo para a gente melhorar a economia do país, que é o tema do debate? Mais uma vez você falou da Avibras, onde os trabalhadores estão com 24 salários atrasados. É toda uma situação específica desses trabalhadores. Salário mínimo hoje, R$ 1.518. Nós temos cerca de 35 milhões de pessoas que ganham R$ 1.518. E nós temos outras 31 milhões de pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Ou seja, cerca de 66% da população que trabalha 2/3 ganha cerca de 2.000 e poucos reais por mês, livre no final do mês, o que é muito baixo. Eu defendo o salário mínimo do DIEESE, que é R$ 7.398. Você que está vendo esta entrevista neste momento, R$ 1.518 bruto. Aí tem o desconto do INSS, às vezes outros descontos que os empresários fazem dos trabalhadores. Isso dá para sobreviver? Este é o debate quando a gente discute a situação econômica do país. A classe trabalhadora hoje sequer está conseguindo comprar comida. Olha o preço do café. Um país que é líder de exportação e um dos maiores produtores de café do mundo. Isso é discutir a vida concreta hoje do trabalhador. Quanto está custando 1 quilo de carne bovina num país que tem mais cabeça de gado do que gente? E a classe trabalhadora hoje sequer tem condição de comprar 1 quilo de carne de primeira. Porque o salário mínimo, que é defendido pelos políticos, mas os políticos não ganham salário mínimo. Assim como eles defendem o SUS, mas quando eles passam mal, vai ser atendido no Sírio-Libanês. Assim como defende a escola pública, mas os filhos deles não estudam em escola pública. Não só dos políticos, mas dos empresários. Tem uma grande diferença da vida da classe trabalhadora, da vida dos políticos. Assim como tem uma grande diferença da vida dos trabalhadores para a vida dos grandes empresários. E aí eu gostaria de dizer o seguinte aqui neste meu tempo também. Na pergunta que eu te fiz sobre o fim da escala 6x1, ficou claro aqui que você defende essa escala. Você disse aqui que você tem 20 trabalhadores. Minha nossa, nossa, nossa! Cadê o funcionário do Miorim? Quando a gente fala de atacar as grandes empresas, nós não estamos falando da classe média, nós não estamos falando dos pequenos proprietários. Nós estamos aqui falando do McDonald's, nós estamos aqui falando do Carrefour, nós estamos aqui falando das Casas Bahia, que é principalmente no setor de comércio onde você tem esta escala. Então, para dialogar aqui com você, que é pequeno empresário, porque muitas vezes a gente fala, a pessoa que ganha 10 mil reais por mês, ele acha que você está dizendo que ele é burguês. Nós estamos falando das grandes empresas. Inclusive, nós achamos que o governo deveria sobretaxar essas grandes empresas, os bilionários, para poder dar incentivos para vocês que são os pequenos comerciantes, os pequenos empresários. Não tem nada a ver os pequenos empresários. Quando eu falo aqui de atacar a grande proprietária, de atacar as grandes empresas, eu estou falando aqui das multinacionais capitalistas que são poderosas. Então, isso é importante dar esta localizada no debate. É até ruim ver um Miorim que é pobre e que defende 7 por 0, né, velho? Ei, cabeleira, cara mais engraçado. Pera. Eu não aguento. Reais. Eu te pago 5 milhões de dólares para participar de um debate agora comigo no meu canal. Pera lá. Ô, que é isso, Baráfio? É ruim ver um Miorim que é pobre e que defende 7 por 0, né, velho? Ô, cabeleira, você participa do debate aqui? Ele nem é contra 6 por 1. Você tá participando aqui? Ele é a favor da 7 por 0. Primeiro você subiu o salário do Pedro. Quer saber se você vai tirar. Você vai tirar da alma de outro buraco. Minha próxima aparição aqui, eu vou perguntar o seu salário. E todo mundo vai levar esse aqui. Eu quero saber se você vai tirar esse aumento da... Ah, pô, o cara, ó, é engraçado, o cara é patrão e tá cobrando o salário dos outros. Bota do teu funcionário, pô.
A alma do Espírito Santo ou de outro buraco. É isso que eu quero saber. Então, eu queria colocar isso e sou totalmente contra o fim da escala 6x1 e o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região está na linha de frente organizando não só a luta pelo fim da escala 6x1, mas também pela redução da jornada de trabalho sem redução do salário. A minha pergunta agora aqui é a seguinte, Miorim, sobre este tema. Lembrando que, mais uma vez, o Miorim não respondeu. Relacionado ao preço dos alimentos. Falei aqui sobre o café, falei aqui sobre o preço que está a carne bovina e R$ 1.518 não tá dando para tomar o cafezinho e fazer churrasquinho mais não, viu? A vida da classe trabalhadora tá bem difícil. Você concorda com a política do governo federal de conceder os incentivos fiscais, principalmente para essas empresas do agronegócio? Exemplo, no ano passado foram 420 bilhões para as empresas do agro, que prioriza exportar para aumentarem o seu lucro e eles não pensam na classe trabalhadora ou minimamente alimentar a população brasileira. Você concorda? Foram 420 bilhões de incentivos para o agronegócio. Você é a favor ou contra isso? Eu não preciso dizer nada, né? Eu sou completamente contra qualquer subsídio a qualquer momento. Porra, a gente não precisa dizer nada. Tu foi pro debate, pô. Em qualquer situação. Eu não acho que o agro deveria ser privilegiado em relação às suas atuações. Além disso, é muito claro pra mim que... O Mindinho foi lá... Fala aqui, fala no microfone, pô. Boa parte do que você disse, dos R$ 7.300, deveria ser... Sempre que a gente for fazer isso, a gente tem que se perguntar. É possível que isso seja feito... É possível. Sem um custo tremendamente maior e um custo real na economia, na produção total que as pessoas poderiam ter? Um exemplo muito simples. Eu volto a essa questão porque o salário mínimo é inclusive universal. Vocês contratam um cara de corte. Vocês vão pagar R$ 7.300 ao cara de corte? Se vocês não vão pagar R$ 7.300 ao cara dos cortes, se vocês pagam, na verdade, bem menos do que R$ 7.300 ao cara dos cortes, por que vocês o pagam? Ou seja, muitas vezes o trabalhador que está em casa, ele não entende um pouco por que certas decisões são tomadas. Ele entende sim. A empresa quer pagar o mínimo possível para ter o máximo de lucro. E elas são tomadas porque as empresas têm margens. Elas só conseguem atuar, só conseguem executar certos objetivos em determinada margem. E essa margem impede que os seus negócios sejam viáveis acima de determinado nível. Sabe que é verdade, sabe que há ali uma necessidade expressiva respeitar uma determinada margem para que qualquer viabilidade aconteça. Mas mais do que a margem insana para mim que seria necessário ter para R$ 7.300... Cara, sabe o que é curioso? Olha só, deixa eu falar uma coisa pra você, trabalhador. Uma vez eu vi um cara comentando... ele tinha uma hamburgueria, tá? Ele tava comentando o tamanho da margem que ele tinha numa batata. Gente, batata frita de hamburgueria. O cara falando assim, mano, eu compro um pacote disso aqui a 30 conto, um pacote de 5 quilos. Eu vendo uma porção de 200 gramas a quase 30 conto. Então, assim, todo mundo que é trabalhador, vocês sabem o tamanho da margem que o seu patrão tem. Você sabe o tamanho da margem. Se ele gasta o lucro com loucuras, que é o que a gente mais vê, é problema dele. Mas falar assim, é impossível. Eu acho curioso, né, gente? Assim, tipo assim, ó. Falam de um jeito como se o único jeito de haver empresa é se houver um patrão fudendo com um trabalhador. Tipo assim, não. Só é possível ter essa empresa se eu pagar, como o Miorim falou aí, 1/3 de salário mínimo, cara, tá ligado? E, gente, isso não é verdade, pô. Tá ligado? A grande verdade, gente, é que no Brasil, toda vez que falam sobre crise de produtividade, pra mim, na minha experiência, a crise que existe é uma crise de liderança. Os patrões investem pouquíssimo em modernização, pouquíssimo em capacitação, muito pelo contrário. Os caras só querem relógio batido, é tipo, entrou às 8? Entrou às 8. Tão pouco se fudendo pra produtividade de fato, tá ligado? Porque se tivessem e investissem nisso, haveria uma grande diferença. O que há no Brasil é um consenso geral para como é que a gente pode pagar cada vez menos pro trabalhador e ainda fazer com que ele ache que nós somos heróis, ó, porque a gente contrata a pessoa, tá ligado? Eu acho que a primeira coisa que se deve observar é o seguinte: quando a gente tenta tornar a economia estática, a gente tenta dizer, não,
A gente mudou as nossas condições. A gente mudou quantos clientes a gente tem. A gente mudou a forma como a gente se comportava. E ainda assim a gente deve manter um salário mínimo específico e direto, o mesmo salário pago a todos aqueles trabalhadores. O que a gente está fazendo é reduzindo a quantidade de iniciativas que uma empresa pode tomar. Não tá, não. Não tá mesmo. Ó, cara, presta atenção no seguinte, cara. Olha que doideira. Grande parte dos ativos que a gente vende, eu vou botar aqui, ó. Carne, minério. Essa porra é precificada, cara. Precificada em dólar, irmão. Em dólar. Quem precificou? Quem precificou isso? Os seus empresários. Eles falaram, mano, é isso aqui que dá pra cobrar nisso aqui. E eu te garanto, a margem não é pouca, não. A margem não é pouca. Fora que, além da margem não ser baixa, eles têm um monte de incentivo fiscal, cara. Um monte de incentivo fiscal. Então, assim, as grandes empresas têm uma baita margem. É só ver o quanto eles distribuem pra acionista, mano. Então, assim, é uma ilusão. E esse que é o problema. Você que tá vendo esse corte é o seguinte. É que toda vez que você fala assim, pô, o salário tinha que ser maior, a galera trabalhadora concorda e o empresário... O empresário merda... Eu vou usar merda aqui porque acho que é o necessário. O cara que tem 5 funcionários, 10 funcionários, ele acha que a gente tá falando dele. Não é, cara. A gente tá falando dessas grandes empresas. As grandes empresas têm uma puta margem com capacidade pra poder pagar melhor seus funcionários. O pequeno não, é outra história. Tá? E, inclusive, o pequeno não tem os incentivos que o grande tem. Os caras pagam muito menos imposto. Cara, você não tem noção do quanto esses caras têm de vantagens econômicas que o governo dá. E aí tu pergunta, eles precisam? Não precisam, mas fazem. Então são esses, sim, que têm capacidade de pagar muito melhor seus funcionários e escolhem não fazer. Tá? Inclusive é muito engraçado isso, é muito curioso isso. Você vive dizendo que o João Brasil, ele é um inútil, incapaz, incompetente, que não cuida da empresa. E ao mesmo tempo você não enxerga que quem toma essas decisões são pessoas muitas vezes formadas em administração, formadas naquelas atividades voltadas à administração aplicada, né? Administração, economia, gestão de políticas públicas, que acabam tomando conta dessas empresas. O RH muitas vezes toma essas decisões de corte. Cara, o RH não contrata um funcionário, não demite um funcionário sem o dono ou líder meter o dedinho. Não se engane, amigo. Então não tem nada a ver com o João Brasil. O João Brasil, nesse sentido, sob o seu ponto de vista, ele não toma uma decisão verdadeira. Do meu ponto de vista, ele toma. Ele decide quem ele vai colocar lá. Mas quem está tomando essa decisão, quem decide esse número, quem decide que o corte é necessário, não pode ser o João Brasil. Mas é claro que é o João Brasil, querido. Ao contrário, na verdade, o João Brasil seria um funcionário extremamente competente da empresa. Porque ele seria capaz de perceber o balanço patrimonial das empresas, que ele não cuida, que ele não trabalha, que ele age de forma distante e que ainda assim era capaz de identificar quais são as suas necessidades, em que proporção. Ele sabe que não é assim. A gente sabe que quem está fazendo isso é um setor da empresa, é um conjunto... É claro que não é que a gente... Claro que não é, Miorim. Porra, deixa de ser trouxa, irmão. Porra, não é assim que acontece. Eu tô falando trouxa aqui porque é um modo de falar, tá? No mundo real, o dono da empresa sabe muito bem. Cara, quando dói no bolso, o dono da empresa diz assim, opa, tá aqui a planilhazinha. A diferença é que o dono da empresa, ele vê planilha. Ele não olha se aqueles funcionários são gente, casados, não, eles olham planilha. Ele olha e fala, mano, corta aqui, corta ali. Por quê? Porque o fato dele estar distante da empresa, ou seja, ele não estar lá, ele não tem intimidade com os funcionários, faz com que seja muito mais fácil para ele fazer cortes. Mas eu te garanto, todos eles sabem, tá ligado? De pessoa que você deve saber o nome. Você deve saber quem são os diretores da Avibraz. Inclusive, te digo mais, dependendo do tamanho da empresa, ela tem benefício fiscal para não demitir. Como assim, Choco? Ela chega pro governo e fala assim, ó, tá ruim, vou precisar demitir, a menos que o governo me dê um dinheiro aqui. Aí eu não demito. E nem sempre isso é verdade. Eu já vi com os meus olhinhos que a terra de comer isso acontecer, tá? E eles estão tomando essa decisão por um motivo. E você acha como se fosse o João Brasil. Meu amigo, o João Brasil tá em Paris, eu sei lá onde ele tá. Essas decisões que foram tomadas em virtude de outra coisa. Foram tomadas de uma necessidade... É legal, né? O cara tem uma empresa milionária que as coisas acontecem porque Deus quer. O dono tá o quê? O dono tá meditando. Tô por fora de tudo. Tá bom, de competir no mercado. Uma necessidade de se tornar viável o negócio. E essas pessoas, esses diretores, a gente poderia abrir a... Cara, é de uma ilusão achar que as empresas estão competindo por viabilidade no mercado. Deixa eu falar com isso pra vocês, gente. Empresa no Brasil mesmo, elas estão em busca de um negócio. Monopólio. Sabe quem é que tá buscando... Empresa que tá buscando espaço no mercado brasileiro? Prestação de serviço. O cara que limpa ar-condicionado tá preocupado se vão contratar ele ou se vão contratar o concorrente. A tia que vende bolo na rua tá assim preocupado. As grandes empresas, eles estão assim, não quer não? Foda-se, meu parceiro.
Por quê? Porque os caras estão a fim de monopólio. Inclusive, grande parte das grandes empresas, o lucro vem de coisas que nem são, entre aspas, o objetivo fim dela. Vamos dar um exemplo, locadoras. Pensa no caso da Localiza aí, né? A locadora de carro, o lucro dela vem de locar carro? Não, vem de vender carro. Porque ela tem tanto benefício fiscal que ela compra um carro mais barato, aí ela usa durante 1 ano ou 2 e vende em preço de tabela FIP. Olha que curioso. Agora o site. Quem são essas pessoas? Essas pessoas tomaram decisão por quê? Elas poderiam mandar mensagem para elas ao vivo e perguntar: cara, o João Brasil é o cara que decide quantas pessoas vão ser demitidas. Por quê? Quanto que tá faltando? Quais são as funções que podem ser demitidas? E aonde elas poderiam ser mantidas? O João Brasil não tá nem aí para nada disso. E essa decisão é tomada de forma gerencial. Se for tomada de forma gerencial, significa que existem motivos gerenciais para essa tomada. E esses caras entendem tanto da empresa quanto você. Essa é a grande questão. Eles estão lá em cima, eles estão fazendo isso para quê? Para manter as margens viáveis, para manter o negócio funcionando. Eles visualizam efetivamente que, para manter essa empresa funcionando, para que pague o maior montante possível de dinheiro, né? Pela maior quantidade possível de tempo a esses trabalhadores, eu preciso fazer dessa forma. E quando você não percebe isso, você acaba mudando artificialmente essa estrutura. E, cara, eu tenho que entrar novamente na questão dos R$7.300, porque essa questão me pegou muito feio. Claro! Meu amigo. Deus me livre pra gostar. Que tá falando, tá? R$7.300. Por que não 20 mil logo? Porque é R$7.300 a conta, porra. Cara, é impressionante, né? Tipo assim, tu tá falando de economia, que você acha que é um negócio exato, que é lógico, e tá metendo louco. Eu acho que o padrão do Brasil deveria ser logo 20 mil. Por que não 30 mil? Eu acho que, porra, pra mim o carro tem que custar 700 mil logo, o golzinho 700 mil, e a gente tem que começar... Porra, não é assim que funciona, cara. Esses estudos do GES, gente, funciona assim, olha só. O estudo é básico. Ele calcula o preço da cesta básica, o preço de moradia, e fala, mano, pra viver isso aqui, pagando isso aqui, minimamente pra uma família de 4 pessoas, que geralmente é isso que eles calculam, deveria ser X. Não é essa loucura que ele tá falando, não, tá? Porra, mano, é despreparo pra cacete, né? Imediatamente a tornar artificial a economia. E veja, uma coisa que é muito... Mas economias... Cara, gente, economias são, em muitos casos, artificiais, sim. Elas são completamente, não só passíveis de influência, como elas nem existem muitas vezes. A história prova isso. Muito curiosa disso. Você não percebe que, por não ser o João Brasil que tá atuando... O que você está dizendo quando você quer estatizar a empresa? Quando você quer estatizar a empresa, você vai manter o núcleo gerencial da empresa. Esse núcleo que está tomando essas decisões. Esse núcleo que está decidindo manter esse valor por essa quantidade de tempo. E o que acontece? Se essa empresa for estatizada, vão ser essas mesmas pessoas que vão estar cuidando disso. Sabe qual é a diferença quando tiver a estatização? São 2 diferenças. Essa empresa vai ser artificialmente bancada pelo Estado, subsidiada aí sim pelo Estado. E essa empresa vai ser, sob todas as formas, mantida independente das suas más decisões. É isso que você quer que aconteça com a empresa. Você quer que todos nos tornemos mais pobres em virtude disso. Porque tá todo mundo mais pobre. Ó, todo mundo que trabalha, vamos lá. Pensa em estatais aí, chat, vamos lá. Eletrobras, estatal. Todo mundo que trabalha lá tá mais pobre, hein? Que mais? Cargos públicos, né? Políticos em geral, todo mundo que trabalha lá tá mais pobre. É isso que acontece mesmo, né? É isso que acontece mesmo, né? É impressionante. Impressionante, hein? Não, vamos lá. Eu fiz a pergunta em relação aos incentivos fiscais que o governo federal concede através do Plano Safra para as empresas do agronegócio, para a gente discutir aqui o preço. Olha aí o chat aqui, ó. Choco, já trabalhei em várias empresas estatais terceirizado e digo com propriedade. Todos são super cobrados com lucro e faturamento. Mas o Miorim acha que não. Ele acha que Estado é só ruim. Ele gosta da iniciativa privada. Ai, bota aqui essa iniciativa privada na minha mão. Preço dos alimentos. E eu fico... Mais uma vez, você traz aqui o tema da Avibras. Eu queria te dar um toque, Miorim. Você tá defendendo o João Brasil. Acho que você nem sabe quem é o João Brasil. Eu falei que o João Brasil... Não, eu defendi o João Brasil. Deixa eu falar. Sim, não, sinceramente, deixa eu falar. Essa questão é importantíssima. Vai ter que deixar falar, Miorim. Eu tô defendendo da empresa que eu já sou competente. Ô, Hélio, sabe que eu não defendi o cara. Não, tu tá defendendo o cara, porra. Tá, olha lá. Olha lá o Baracho falando, porra, porra, se isso não é defender, o que é defender? Faltou mamar o jogo. Claramente. O cara saqueou a empresa, uma má gestão do caralho. O cara pegou vários... O Baracho ficou puto, chat. Caraca.
É por isso que o podcast 3 Irmãos voa, mano. Empréstimo de BNDES. Ô, Cabeleiro, Miorim vai deixar ele. Ele tá protegendo o patrão aqui, velho. Miorim, Deixa o Heller falar aqui, é isso? Beleza, vai seguir o tempo. você defendeu o João Brasil. É um toque, Miorim. Pesquisa quem é o João Brasil. O João Brasil hoje é um dos caras mais odiados que existe no nosso país. É o cara que deixa os trabalhadores da Avibras com 24 salários em atrasos. É o cara que cortou o plano de saúde dos trabalhadores. Teve trabalhador que morreu. No Vale do Paraíba, São José dos Campos, Jacareí, por ali. Cuidado, se você chegar defendendo o João Brasil, toma muito cuidado. Então dá uma pesquisada. O debate aqui é como melhorar a economia do país. Podemos fazer uma discussão estratégica em relação à Avibras, que para mim tem a ver com esse tema. Consegue, né? A Avibras funcionando significa geração de emprego, significa geração de renda. Nós defendemos a estatização da Avibras sob o controle dos trabalhadores. É que você fala aqui sobre as demissões da Avibras de um jeito que você está completamente equivocado. Não tem nada a ver o que você está falando, Miorim. Qual parte não tem? A Avibras, ela é uma empresa privada. Caralho, Miorim é chato pra caralho. A Avibras ficou sem contratos. Por que a Avibras ficou sem contratos? Você sabia que existem contratos vigentes do governo federal, do Exército Brasileiro com a Avibras? Tá no portal da transparência. Nós exigimos que o governo federal libere o dinheiro para poder pagar salário e a fábrica voltar a rodar. Talvez você não sabe desse detalhe, que é importante aqui para o debate. E o porquê que nós defendemos que as empresas estratégicas do nosso país pertençam ao Estado. E nós defendemos a estatização sob o controle dos trabalhadores. Em relação ao salário mínimo. Não respondeu. Os 7.300 que eu falei aqui, não veio da minha cabeça. Você até falou, poderia ser 20, poderia ser 30, poderia ser 18. Isto daqui é em base a uma análise técnica que é feita todos os meses pelo Diese. E isso é feito principalmente em cima do preço dos alimentos. Vamos lá, R$ 1.500 que hoje é o salário mínimo. O debate aqui é em relação à questão do agronegócio, que foi a pergunta que eu te fiz. Isso, mas 400... Ok, você respondeu de forma curta. Você não defende que tenha nenhum incentivos, nenhum subsídio do governo para as empresas. Você é a favor de subsidiar o agro? Totalmente. Porra, caralho. É foda, né? Porra. Caralho, é uma máquina de... Eu acho que é uma IA, chat. Eu tenho a impressão, eu vou chutar. É uma IA. É, pô, tu programa o chat GPT pra ele ser, tipo... Lembra do Furby? Lembra do Furby? O Furby repetia palavras, o brinquedinho do Furby. Você falava, oi Furby, e ele, oi Furby. Tem até uns cactos que fazem isso, né, de dancinha. Você fala, aí ele faz, e dá uma mexidinha. É isso. Ele não consegue... É o quadro Só Perguntas do É Tudo Improviso? Do Barbichas? Só Perguntas? Porra, Miorim. Contra, sabe por quê? Esses 420 bilhões que o governo Lula deu para o agronegócio é dinheiro meu, é dinheiro seu, é dinheiro seu, é dinheiro do povo brasileiro. E quando o governo concede os incentivos para as empresas, significa faltar remédio no posto de saúde. Significa faltar dinheiro para você investir na saúde, para você investir na educação. E você vê hoje a situação da classe trabalhadora brasileira pagando tão caro no preço dos alimentos, porque para a gente discutir esse tema relacionado a como melhorar a economia do nosso país, a gente precisa, em primeiro lugar, discutir a real situação do preço dos alimentos. E o ponto aqui, falando aqui um pouco mais sério, né? É isso, né, pô? Olha só, o governo vai lá, chega para um produtor rural, um fazendeiro, e fala assim, ó, eu vou te dar um incentivo, tá aqui dinheiro do BNDES, do Plano Safra, que você vai pegar emprestado para você plantar e colher, pagando juros baixíssimos, dando um puta bolo de dinheiro para você. Esse cara planta, colhe, e ele escolhe vender majoritariamente essa produção pro exterior. E aí ele lucra em dólar e o mundo é gostoso. Só que aí o produtor rural, olha lá, o chefe andou ali, ó, e o produtor rural só paga 1% de imposto, porque é produto cru, entra naquela lei Candir. Então, o governo dá um puto incentivo para um setor econômico ter um baita lucro, e a gente tá falando de comida, tá? Enquanto isso, a gente que é brasileiro, que contribuiu com os nossos impostos para que esse dinheiro estivesse disponível, a gente não tem nenhuma contrapartida. Tipo, o que é que eu ganho com isso? Ganho um alimento mais barato? Não, muito pelo contrário. Cada vez mais caro, porque os caras escolhem vender tudo para fora. Então, assim, pensando como um país, que diabo é isso? Tá ligado? Que tipo de incentivo é esse que favorece uma classe que
não tem contrapartida nenhuma. Aí a única coisa que essa classe faz é propaganda na Globo dizendo que o agro é top. Só que não é, porra. Você que tá na feira aí, você sabe disso. Você não tá comprando tomate, batata do grande fazendeiro, não, cara. É um produtor rural pequeno, normalmente, que tá fazendo isso. Tá ligado? Então, assim, deveria haver contrapartida, pô. Os caras, ó, e aí que é foda, porque é essa mesma galera que fica reclamando de Bolsa Família. Ah, porque fica dando dinheiro pras pessoas, tem que ensinar a pescar. Ensina o fazendeiro a pescar, porque os caras estão aí há décadas mamando dinheiro do governo e até hoje continua fazendo a mesma coisa. E se ameaçar não dá, o mundo vai acabar. O mundo vai acabar. Por quê? Porque o cara que tá lucrando há décadas não pode botar o dinheiro do próprio bolsinho, porra. Aí é gostoso demais desse jeito. A gente tá falando da vida das pessoas. E o cálculo que o Diese faz do salário mínimo, porque fica na nossa cabeça muitas vezes o quê? Tem que comprar arroz, tem que comprar feijão, tem que comprar óleo, mas precisa comprar também produtos de higiene pessoal, precisa comprar também produtos de limpeza. E dentro de um mês, ganhando esse salário mínimo, não dá nem para comer. A classe trabalhadora está sofrendo bastante. E por quê? Porque nós estamos no sistema capitalista onde o que vale é o lucro. O que explica o Brasil, o maior produtor de café do mundo, bateu recorde de exportação no ano de 2024. A gente está pagando o preço que está pagando. Por quê? Porque o agronegócio, ele exporta para o exterior para aumentar o seu lucro. Não tá nem aí se o povão tá tomando seu cafezinho ou não. Não tá nem aí, mano. O Brasil tem mais cabeça de gado do que seres humanos aqui no nosso país. O que justifica tá pagando tão caro na carne? O Brasil também é um dos maiores produtores e exportador de carne. Ou seja, o que vale é o lucro nesse sistema capitalista e não alimentar o seu próprio povo. Então, totalmente contra. Este dinheiro que é dado para o agronegócio através do Plano Safra é dinheiro da população. Ou seja, nós financiamos o agronegócio pra gente pagar caro pra caramba no preço dos alimentos aqui do nosso país. Isso é completamente errado. Agora é a minha pergunta, certo? Certo, tá no seu tempo. Correto. Mas já vai estourar. Vamos lá. O Brasil hoje passa por um processo de desindustrialização relativa. E isso é muito preocupante, né? Não é só o exemplo da Avibraz. Nós temos outras grandes empresas que têm no nosso país. E nós achamos que a gente precisa enfrentar esses magnatas bilionários em relação a este tema da industrialização do nosso país. E como que o Brasil ele vai se desenvolver? Você acha que a gente deve enfrentar esses bilionários para a gente conseguir industrializar o país e ter uma vida boa para o nosso povo? Uma pergunta mais rápida. Porra. Os bilionários do Brasil têm de... Caralho! Responde minha pergunta, desgraça! Essa é uma pergunta, não é possível, é pergunta! Eu perguntava que horas são. Eu perguntava, chat, assim, que horas são? Aí ele ia responder, ia falar, finalmente! Não responde uma pergunta, meu Deus do céu! Dinheiro pra fazer uma metalúrgica? Tem. Falso. A Unicamp já provou há muito tempo. O quê? Peraí, deixa eu voltar aqui. Como é que é? Povo. Uma pergunta mais rápida. Os bilionários do Brasil têm dinheiro pra fazer uma metalúrgica? Meu Deus. Tem. Falso. Falso. Tem não. Pô, como é a família Moreira Salles, né? Tem dinheiro nenhum. Tem dinheiro não, pô. Povo liso. A Unicamp já provou há muito tempo. Família Gerdau, liso. Todo mundo tem dinheiro não, pô. Inclusive quem... Não é o ANCAP falando. Quem quiser dar uma olhada nas pesquisas da Unicamp. Família Safra. Liso. Sobre isso. Grupo Votorantim, tem dinheiro? Tá maluco? Pra fazer metalúrgica? A nossa burguesia não tem dinheiro suficiente pra fazer sequer uma siderúrgica. Bicho. Cara, eu moro numa cidade chamada Marabá, no sul do Pará. Teve uma época, antes da mudança da legislação na Europa... deixa eu botar aqui, ó.
Houve uma época, antes da mudança da legislação da Europa, que a Europa começou a exigir que o ferro gusa viesse de lugares que tivessem madeira de reflorestamento, porque antes disso eles não exigiam. Antes disso, só na minha cidade, tinha... Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3... Só na minha cidade. Aqui, ó, no núcleo industrial da cidade, tinha 3 siderúrgicas. Só na minha cidade. Mas segundo o Miorim... Tem não, o Brasil não tem dinheiro pra isso não, cara. Não tem dinheiro pra isso não. Porra, não tem nada. E sabe por que tinha? Porque na época eu cheguei a colocar currículo nessa siderúrgica pra trabalhar. Eu tinha 18 anos. Cara, EPI era mato. Mato, gente. Não existia EPI não, tá ligado? Eu lembro de ver o cara descarregar um caminhão de carvão. Cara, um cara jovem, porque ele era meu brother, assim, a gente se conhecia. O EPI que deram pra ele foi só aquele óculos de plástico, só. Ele literalmente chegava com óculos de plástico, abria um caminhão de carvão, você já viu um caminhão de carvão sendo descarregado? Mano, e ele era muito branco. Mano, o cara ficava pretíssimo, só do pó. Era assim que acontecia. Gente morrer, aqui ó, cansei de ver várias mortes que acontecia da siderúrgica, os caras fazendo caixa d'água. Por quê? Porque não tinha condição de trabalho nenhuma naquela época, mano. Era coisa normal o povo morrer. Ai, bicho, é muito bom empinar pipa no ventilador, né? Como diz o Rubão. Não tem dinheiro para fazer a metalúrgica e definitivamente são dependentes do Estado para fazer boa parte das grandes iniciativas e dos grandes empreendimentos. Não é possível a eles, se a gente única e exclusivamente expropriá-los, que nós conseguíssemos efetivamente apropriar-nos dessa condição. É por isso que o Elie Jabbour vem falando, primeiro vamos industrializar o Brasil, estabelecer a burguesia, então nós podemos conversar acerca de uma revolução, porque eles não têm dinheiro suficiente para fazer esses grandes empreendimentos. Não há bilhões o bastante para, mesmo se todos eles se juntassem, estabelecer o número de siderúrgicas que seria o suficiente para crescer esse país. Caralho, mano, é foda, velho. É foda pra cacete isso mesmo, né, bicho? É foda. Miorim, bota... Cara, ó, vou falar pra você que tá no corte aqui, chat. Você sabe por quê que o número de siderúrgica na minha cidade caiu? Vou explicar pra vocês. Por 2 motivos, é isso aí, ó. Primeiro, as siderúrgicas, a maioria não se preparou para esse futuro onde elas precisariam ter madeira de reflorestamento. Elas basicamente cortavam as florestas por aí. Só houve uma que se preparou, que plantou, comprou um monte de terra no Maranhão, Tocantins e Pará e fez fazenda de eucalipto, chamada Sinobras. Tanto que ela foi a única que sobrou desse povo todo. Mas por que também? Porque além de fazer ferro gusa, como todas faziam, ela verticalizou, que era uma coisa que eu escuto desde criancinha político falando, mano, tem que verticalizar, tem que parar de vender ferro gusa e vender aço. Tá ligado? Aí, qual é o cenário hoje? O Brasil não é um dos grandes exportadores de aço para um monte de país aí, China principalmente. Então, o que acontecia foi que no passado os caras preferiam vender ferro gusa. Sabe por quê? Porque ferro gusa cai na conta do produto industrializado de primeira, não é verticalizado, paga 1%. Entenda uma coisa, no Brasil, o empresário, ele quer tudo, menos pagar imposto. Tudo. Cara, isso aqui vai te custar $8. Na época, custava $8 um vagão de trem aí de ferro gusa. Pra você ter uma ideia, tá? O tanto que essa porra é barata. Por quê? Porque os caras só não querem pagar imposto, mano. Porque o sonho do cara é só distribuir lucro pra acionista, porra. O empresário brasileiro tem horror a sofisticar o seu negócio. Essa é a verdade. Então, a situação não é fácil assim, não é apenas remover de um lado e colocar do outro. E eu queria comentar uma coisa que eu não vou deixar escapar, porque um dia eu pretendo ir em São José de Campos. Então, salve, todo mundo de São José de Campos. Eu quero dizer que esse homem aqui está defendendo a direção da sua empresa. É isso que está acontecendo. Muitas vezes as críticas ao patrão escondem as críticas à direção. Todos perceberão. Ai, meu saco. Meu Deus, quem é o João Brasil para tomar... Olá. Ih, advogado do João Brasil chegou de novo. Decisões. Será que o João Brasil é o cara que realmente pesquisa e estuda esses tópicos para tomar essas decisões de demissão? Será que o João Brasil... É o João Brasil, porra, não é o Dom Pedro I não, que veio criança pra cá. Foi o primeiro ou foi o segundo? A criança que foi obrigada a virar imperador. Um dia se preocupou o suficiente com essa empresa para decidir quem seria demitido, em que montante, como? Não, vocês sabem a verdade. Vocês sabem que é um conjunto de diretores que se senta numa sala realmente muito chique e que está sendo defendido aqui. Esses indivíduos que realmente tomaram as decisões, e é lógico, eles tinham seus motivos, eles poderiam até vir se defender. Se for o caso, se a direção da Avibraz quiser entrar aqui agora ao vivo...
Porra, é foda, né? O cara falou, irmão, tu não entende de Avibraz, ele continua indo na Avibraz e continua defendendo o João Brasil. É foda. Se defender em relação aos quadros, ela se sinta à vontade, eu jamais me importaria com isso, mas são eles que estão sendo defendidos aqui pelo Sr. Weller. Ninguém o Sr. Weller está cara. removendo os motivos e as formas específicas pelos Eu perguntava, mano, tu é burro? quais eles resolveram tomar essas decisões em virtude de colocar toda a culpa no João Brasil. É lógico que o João Brasil tem uma culpa muito diferente, ele é completamente competente, então ele não sabe o que se passa na sua empresa, então ele não poderia ter tomado essas decisões para início de conversa. Mas isso é normal, tá, senhores? Isso é regra em todo sindicato. O sindicato ele precisa manter uma estrutura mais ou menos estática ali, de liderança e de cultura política na empresa, para que ele possa se manifestar. Jamais pensaríamos nesse tipo de coisa, porque a gente não costuma pensar, caramba, pode ser que todas aquelas falas contra o patrão, na verdade, estejam escondendo uma cultura organizacional muito rica, que está sendo de uma forma ou de outra prejudicada. E ao ser prejudicada, precisa ser defendida. Mas, quem sou eu para lidar com isso? Quem sou eu para falar isso? Irmão, realmente você... E aí, vamos trabalhar um pouquinho com a questão do desenvolvimento. Não há nada. Não respondeu nada. Ah, chat, é foda. Tá aí. É impressionante. Se inscreve nesse canal. Por hora é isso. Beijos e tchau, obrigado. Por hora é isso. É foda. Ai, que tristeza o verão.